A Polícia Rodoviária Federal divulgou o resultado da Operação Natal 2022. A ação, realizada entre os dias 22 e 25 de dezembro, foi marcada pelo aumento do número de atividades educativas, que refletiram na redução de 16,67% no número de acidentes graves e de 75% no número de feridos, quando os dados são comparados com 2021. A primeira-dama da notícia, Edna Maciel, vai falar agora ao vivo com o inspetor Caldas, que é da comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Edna Maciel, seja bem-vinda, boa tarde. É bom ter você aqui no Jornal Dia News, com essas informações importantes. A gente teve a Operação Natal da Polícia Rodoviária Federal, claro que continua, nós vamos já falar sobre isso, que é 2023, a Operação Ano Novo, e aí já se aproxima também do Carnaval, mas especificamente no Natal, a gente viu aí uma redução considerável, né, no número de casos graves, no número de pessoas feridas, e a Polícia Rodoviária Federal, claro, é um trabalho, isso é consequência de um trabalho da Polícia Rodoviária Federal, mas a Polícia Rodoviária Federal também pode afirmar que isso é resultado de uma conscientização maior dos motoristas? Boa tarde, Douglas Cordeiro, e a todos que nos acompanham. Também é sempre um prazer participar do ao vivo aqui do ADN. Bem, essa é uma boa notícia do número de esse comparativo com o outro ano da operação e da redução, em alguns casos, em algumas notificações e registros. Mas, infelizmente, Douglas, o motorista, fazendo a comparação desses 2 últimos anos, ainda continua desobedecendo às leis de trânsito no que se refere principalmente a ultrapassagens, uso de capacete, cinto de segurança e ingestão de álcool. Eu vou conversar, como você disse agora, com o inspetor Leandro Caldas, responsável pela comunicação da PRF aqui no Piauí, para que ele possa destrinchar melhor esses números que nós falamos agora. Boa tarde, inspetor. Primeiramente, como o apresentador Douglas Cordeiro citou, gostaríamos que nós falássemos aqui um pouco já desse balanço ou pré-balanço da Operação Natal. A Operação Natal começou no dia 22, terminou ontem, no dia 25, e teve como destaque a redução de 16% no número de acidentes graves e 75% no número de feridos desses acidentes, né? Também destaque-se um aumento aí de 86% nas ações educativas realizadas pela PRF, né? Então houve sim um aumento no número de acidentes em relação ao ano passado, contudo os acidentes graves e o número de feridos teve essa redução, né, que é um fator importante para destacar. O número de mortes, infelizmente, continuou o mesmo. Ano passado foram 4 e esse foram 4 também. E o que a gente analisa aqui, por exemplo, dessas 4 mortes, né, todos foram causados pela questão da imprudência, né? 3 foram por excesso de velocidade, né? E 1 foi a questão da ultrapassagem de local proibido, que gerou uma colisão frontal, né? Então, tanto que a gente aumentou nossas ações educativas para tentar conscientizar e sensibilizar os condutores da sua importância, que cada um tem uma suma importância tanto para a sua vida como para a de outro no trânsito. Independente das datas, Douglas, e vocês que nos assistem, a Polícia Rodoviária Federal, em nível nacional, e é claro, reflete aqui, sempre realiza campanhas de conscientização. E pegando esse gancho aí, seu das campanhas, o Douglas pergunta a que se deve também essa redução. O senhor coloca que é reflexo do número dessas campanhas, ou tem outro fator para que esse número positivo tenha sido divulgado agora? A gente acredita em 3 fatores, né? As campanhas educativas, também a nossa fiscalização, que a gente está trabalhando de forma preventiva, ou seja, a gente trabalha com base em estatística, nos nossos dados. Aqueles lugares que tem mais acidentes, maior fluxo de veículos, maiores infrações, a gente fica naqueles lugares para coibir essas infrações, e coibindo essas infrações reduz também o número de acidentes. E o terceiro fator que a gente acredita que reduz o número de acidentes, principalmente na BR-135, no sul do Piauí, é a questão do melhoramento da infraestrutura viária, né? Tá sendo feito ali um acostamento ali e está reduzindo bastante o número de acidentes na 135. E nós vamos falar da Operação Ano Novo, Douglas, mas eu gostaria já de dar uns dados para a gente falar daqui a pouquinho do comparativo com os números já desse ano, né? Desses números. Só para vocês terem uma ideia, a alcoolemia, mais de 1.500 pessoas autuadas, ou seja, estavam dirigindo depois de ingerir álcool.
E as ultrapassagens, que a gente sempre também reforça aqui para muito cuidado com as ultrapassagens, o número chegou a quase 4.470. Foram 4.468. Bom, e aí a gente vai falar primeiro um pouquinho da Operação Ano Novo. O que a gente já pode dizer para o nosso telespectador, internauta, os cuidados que eles devem ter e como será essa operação? A operação vai começar dia 30, vai até o dia 1º. E o que é importante destacar? É uma data festiva, né? Dentre outras áreas de lazer, aumenta o consumo de bebida alcoólica. Então a PRF tem que dar uma resposta à altura a isso. Então vai ter sim um aumento na fiscalização de bebida de alcoolemia. Então se for dirigir, não beba ou dê para o seu amigo que tá na rodada da vez. E aí também a gente vai aumentar bastante a fiscalização no sentido litoral, ou seja, BR-343, que é onde a gente acredita que vai aumentar o fluxo nesse período de Réveillon, né? Que tradicionalmente aumenta bastante o fluxo para a região do litoral. Então a PRF vai estar com radares também fiscalizando o excesso de velocidade. Então a gente pede que todos os condutores não ingirem bebida alcoólica, respeitem as leis de trânsito. E como dica, né? A gente já viu aqui que tem previsão na chuva aqui no final do ano. E caso o condutor venha pegar uma chuva durante sua viagem, é importante sempre reduzir a velocidade, manter a distância segura do veículo da frente. E se a chuva for muito forte, que perde aquela visibilidade, é até importante o condutor parar, esperar a chuva parar ali por meia hora. É importante, às vezes, chegar atrasado meia hora do que tentar fazer a condução na chuva sem visibilidade nenhuma e ocasionar um acidente, né? Então, se tiver uma chuva muito forte, sem visibilidade, importante parar, procurar um abrigo, um posto de gasolina, um local longe de árvores para esperar essa chuva reduzir. Bom, e ainda falando dos números do ano passado, foram quase 2.900 ou 2.900, o inspetor vai poder confirmar comigo, registro, Douglas, de pessoas que não usam cinto, tanto faz o condutor como os passageiros. Então, assim, uma atenção básica que a gente deve ter, tanto o condutor como os passageiros e mesmo aqueles que estão atrás, o uso de cintos. Qual é, então, além do uso de cinto e também nós já falamos da alcoolemia e ultrapassagens, outros dados, números do ano passado que o senhor destaca em relação a esse ano e que podem ser passados aí como alerta para o nosso motorista e passageiro? Sobre o uso do cinto, a gente está percebendo que 1.000 autuações foram realizadas pelo condutor do veículo estar sem um cinto. Já foram aí 1.900 passageiros sem o uso do cinto. Ou seja, os passageiros não estão utilizando o cinto, né? Principalmente que eu estou verificando, a gente está verificando nas fiscalizações, principalmente os passageiros de trás, né, do veículo, estão sem o costume de utilizar o cinto. E se ocasionar um acidente, nada vai adiantar o condutor tá com cinto, porque o passageiro de trás vai ser arremessado para o condutor e vai ficar todo mundo ferido, né? Então é importante destacar. Outro fator importante é o motociclista, sempre quando for sair de casa, o item obrigatório é o uso do capacete. Mesmo que se for para a esquina ali, às vezes vê um veículo em alta velocidade, você vai atravessar a esquina e acaba causando um acidente, e o acidente fica grave por conta do condutor da motocicleta não estar usando o capacete. Bom, e o inspetor Leandro Caldas também conversou comigo aqui sobre a apreensão de drogas, Douglas, e vocês que nos assistem. Há uma preocupação muito grande, é claro, de todos nós no final do ano, não só com a questão do trânsito nas BRs, não só com a ingestão de bebida alcoólica exacerbada, mas também, infelizmente, com o tráfico de drogas. E esse ano nós tivemos destaque para a PRF na apreensão de drogas. Quais são os números que nós podemos divulgar agora e também os alertas em relação ao tráfico de drogas e aproveitando também a questão da madeira? A gente mais que dobrou o número de apreensões de drogas, né? Só de cocaína foi 1 tonelada esse ano, né? E de maconha foi 1 tonelada e 600 quilos, né? Além disso também tem o Ribetes, foram mais de 5.000 Ribetes, que é aquele medicamento que infelizmente ainda muitos caminhoneiros, não todos, utilizam para se manter dirigindo por mais tempo, e isso tem ocasionado acidentes, né? Então, dito isso, a PRF ela já entendeu que trabalhar com inteligência juntamente com o setor operacional, a gente traz os resultados mais positivos na questão de combate à criminalidade aqui no Piauí. Então a gente já entendeu as melhores rotas que eles estão fazendo, utilizando para passar essa droga, e estamos aumentando a fiscalização criminal. Sobre a questão da madeira, também tivemos a apreensão de madeira,
principalmente ela vem no sentido ali do Pará, né? A extração ilegal é feita no Pará e passa pelo Piauí devido à extensão do Piauí, seu formato, e vai em sentido ali a região do Ceará, Rio Grande do Norte, que é o destino final, né? Então a gente tem aumentado também a fiscalização e fizemos algumas apreensões de madeira. Além disso, também tem extração de madeira aqui no norte do Piauí, né? E essa madeira costuma ir para o sul do Piauí também, e a gente também tem pegado essa madeira que é extraída, a madeira típica aqui do Piauí, no norte do Piauí, que é extraída, e a gente tem aumentado a fiscalização para tentar coibir esse tipo de extração ilegal. Bom, por fim, gostaria então de pedir, já fizemos vários alertas, mas para reiterar os alertas para aquelas pessoas que estão em casa, ainda vão sair para suas férias ou para suas festas de ano novo, já que a gente sabe que o básico, né, inspetor, primeiramente é olhar se o carro está em condições. É importante que o condutor, antes de viajar, faça a revisão do seu veículo, principalmente para verificar os itens de segurança essenciais do veículo, freio, pneu, né? Também verifiquem em casa, vão agora olhar em casa a questão do limpador de para-brisa, né? Vai que ele está ressecado, a borracha está ressecada, e se você pegar chuva, nada vai adiantar, não vai limpar direito a água se a borracha estiver ressecada. E além disso, também planejar a sua viagem, né? Verifique os melhores horários, as melhores rotas para evitar congestionamento, e também é importante seguir as regras de trânsito. Também é importante destacar o uso da cadeirinha, né? For viajar com a criança menor de 10 anos, verificar o uso de retenção adequado. Pode ser a cadeirinha, o bebê conforto ou o assento de elevação, né? De acordo com a idade da criança, é importante verificar o uso. E por fim, verificar também, né, a questão se seu veículo está em dias, né? Já estamos no final de 2022, o prazo para o licenciamento era até março desse ano, e está muita gente viajando ainda com o carro atrasado, né? E isso aí pode gerar um transtorno para o condutor, que a gente não quer que ele tenha esse transtorno, né? Então verificar se seu veículo também esteja em dias. Certo. As multas para alguns tipos de infrações que nós colocamos aqui, como ultrapassagem, como sem capacete, no caso da moto, e também, o senhor poderia dar uma ideia? Porque a gente sabe, né, Douglas? Todo mundo tem que seguir o Código de Trânsito, respeitar a vida, mas infelizmente quando mexe no bolso, parece que as pessoas também têm um pouco mais de atenção. O senhor pode dar exemplo de algumas multas aí para a gente? Por exemplo, o uso do capacete é uma infração gravíssima, né? Gera aí 7 pontos na carteira. Tem os pontos na carteira. Se eu não me engano, e é um valor de 293, mas as infrações que tem um valor mais elevado é a questão da ultrapassagem, forçar a ultrapassagem, é quase aproximadamente R$ 1.500, e a que tem um valor mais elevado é a questão da alcoolemia, né? Tanto que se você recusar o teste do etilômetro, é o mesmo valor da infração, que é quase R$ 3.000, né? Então o condutor que ele recusa o teste de etilômetro, há uma infração de recusa do teste de etilômetro também, que gera, ou se ele tiver ingerido bebida alcoólica, esse valor de R$ 2.900, valor bastante elevado, justamente para tentar coibir os condutores de praticar essas infrações. Muito obrigada, inspetor Leandro Caldas, responsável pela comunicação da PRF no Piauí, pelas informações. Por nada, a gente que agradece o espaço que cedido aqui pela TV O Dia para a gente esclarecer e dar dica aos condutores aí de direção para fazer sua viagem de forma tranquila. Olha, no mais, gente, vamos reiterar sempre, né, Douglas? Cuidado com a vida. A gente tem sim, cuidado também com o bolso, pensa nas multas, mas o cuidado maior é com a vida, a nossa e a dos outros. Por isso, se for beber, né, a gente sabe que é festa, todo mundo quer brindar, mas se for beber, convide alguém que não beba para voltar, durma lá onde você está, e no mais são todas as outras atenções que o inspetor reiterou aqui também. Com vocês no estúdio. Edna, antes de encerrar, só uma pergunta aqui para o inspetor, aproveitando aqui a boa vontade do inspetor e a educação, óbvio. A gente fez um balanço, você fez uma bela entrevista com o inspetor, uma entrevista com muitos números, com muitos dados. Agora, uma pergunta, e a partir dessa pergunta eu vou fazer uma outra para a gente encerrar, só para deixar muito claro para o telespectador e para a telespectadora. Sim, a realidade que, embora os números mudem ano a ano, mas um ponto, eu imagino, permanece em comum quando se fala de estatísticas. O que você perguntasse ao inspetor é o seguinte: no ranking das imprudências, a contribuição humana, imprudências para acidentes, acidentes com mortos, acidentes com feridos, batidas, para esse ranking, em primeiro lugar está a contribuição do motorista, ou seja, o fator humano, ainda em primeiro lugar o causador desses acidentes?
Pois não, Douglas. O Douglas, resumidamente, então, pergunta o que pesa mais no ranking das infrações. É realmente a falha humana por conta do condutor nesses acidentes ou o que o senhor pontua? A gente caracteriza aqui acidente tem 3 causas, né? Ou o acidente é o fator viário ambiental, que é a questão de buracos, animais na rodovia, ou é a pane mecânica ou a imprudência do condutor. E mais de 80% das infrações dos acidentes são causados ainda pela imprudência do condutor, infelizmente, né? Então, se todos os condutores respeitassem a sinalização, né, de forma correta, 80% dos acidentes aí reduziria. Pronto, contempla a resposta, Douglas? Exatamente. Então, só para encerrar, para reforçar com o inspetor. Então, aí ele falou de 3 fatores. Obviamente, se você vem aqui numa estrada, aí aparece um animal, Edna, às vezes não é culpa do motorista, e aí você termina sofrendo um acidente e não tem como atribuir ao motorista a culpa desse acidente. Claro. Se é um buraco que apareceu ali em função... Você viajou hoje, e esse buraco apareceu de uma chuva que ocorreu ontem, e não houve tempo de sinalizar, não houve tempo de informar, é um outro problema que foge essa seara. Mas, se você tem, por exemplo, uma estrada que já se sabe que é esburacada, não é? Já se sabe que é esburacada, e você sofre um acidente porque caiu no buraco e perdeu o controle, caracteriza imprudência humana. Se é uma falha mecânica, mas essa falha mecânica ela é uma falha, digamos, espontânea, assim, uma coisa que aconteceu de forma imprevisível, mas muitas falhas mecânicas ocorrem por falta de manutenção do veículo. Então, também de responsabilidade do condutor. Então, Sim. Tudo isso, o que é que eu quero dizer? Se o condutor fizesse o básico, nós podíamos dizer que as estradas federais no Piauí são estradas federais tranquilas. Não é isso, Aida? Sim, vou só aqui fazer o seu comentário aqui, então passar para o inspetor. Em resumo, o Douglas falou que tem os imprevistos, né? Um buraco que aparece de repente que não estava aí ainda registrado por aquele motorista, ou um animal que atravessa a pista. Mas um carro que tem falha mecânica, técnica, enfim, uma falha dessas que pode ser previsível, a gente também pode atribuir a falha do motorista que não deu a manutenção ao carro, e a gente pode dizer em relação às estradas que as estradas até podem estar em condições razoáveis. Sim, a PRF ela faz relatórios diariamente, né? A gente faz ronda em todas as BRs aqui no Piauí, e quando a gente verifica um buraco, a gente faz um relatório e envia ao órgão responsável para ajeitar esse buraco. Sobre a pane mecânica também, é sempre importante o motorista fazer a revisão para tentar evitar esse imprevisto, né? Pode acontecer? Pode, mas e se acontecer esse imprevisto, né? Importante destacar aqui na rodovia federal, nas BRs, né? O triângulo, você tem que estar com o triângulo para sinalizar que você está com pane mecânica. E o triângulo tem que ser no mínimo a 30 metros de distância do carro, ou seja, 30 passos largos, né? Muita gente coloca o triângulo junto ao veículo, o condutor que está vindo atrás, ele já vê o triângulo em cima e não tem aquela reação, né? Então é importante sempre, se você está com pane mecânica, sinalizar para os outros condutores que é numa distância segura para que você não tenha outra colisão, né? E por fim, só para destacar, a PRF vai estar à disposição 24 horas no número 191, e também temos nosso novo aplicativo PRF Brasil, que inclusive tem um botão lá de emergência, né? Que pela geolocalização, o que acontecia, né? Aí muitas pessoas ligavam no número 191, pede socorro, mas não sabem onde é que está, né? Nesse aplicativo a gente consegue ver a geolocalização, e se for um botão de emergência só pode ser acionado se estiver gerando risco à vida, né? Ou seja, um acidente que você viu que a pessoa está com risco à vida, alguma coisa que gera risco à vida, você pode apertar esse botão que de imediato uma viatura deslocada até o local. Ele já está funcionando? Já estava funcionando nessa última operação? Já estava funcionando, ela está funcionando desde setembro, se eu não me engano, né? Também tem resultado já? Sim, bons resultados. Também tem até outras funções também, como fazer denúncia, pode mandar áudio, foto. Você vê um motorista fazendo zigue-zague, você pode filmar e mandar pelo aplicativo PRF Brasil, né?
pode ver também suas infrações, entrar no sistema sinal para declarar que seu veículo foi roubado ou furtado. Então tem várias funções nesse aplicativo PRF Brasil e a gente é a primeira polícia aqui da América do Sul que coloca esse botão de emergência no aplicativo, né, para a população que realmente estiver precisando, né, porque vai estar lá com o seu CPF, então se fazer uma denúncia errada, né, uma denúncia falsa, a pessoa pode até responder. Então é para quem estiver realmente precisando e quem tiver o botão de emergência com risco à vida, né? Ok, muito obrigado mais uma vez a PRF precursora aí, numa campanha como essa, desde setembro. Repetindo então, o app PRF Brasil. Douglas Cordeiro. Obrigado, Edna. Obrigado ao inspetor. Desejo a ele um ótimo trabalho, a ele e a toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal, a quem todo o Piauí agradece pelo empenho o ano inteiro. E desejo também um feliz 2023. Eu aguardo você daqui a pouco para a gente participar aqui do quadro Política do Dia.